Boa noite, Will. Tudo bem com você? Então, estou fazendo esse trabalho, né, na verdade, para repor o trabalho anterior. E, na verdade, eu acho que a única coisa que ficou mesmo pendente do último trabalho foi o vídeo em si. O meu problema, inclusive, já começo pedindo um pouco de desculpas, né, daquele vídeo. Eu tinha feito o trabalho realmente todo certinho, só que o aplicativo de gravação do meu computador, ele só estava gravando uma janela, né? Que no caso era do Code Blocks. Então, quando eu abri a, o executável do meu programinha, ele acabou não aparecendo. Mas eu já fiz alguns testes, eu vi que esse programa funciona, então bora pro vídeo. Então, primeiramente, eu queria começar já na, na execução do programa, já, né, tá aqui o meu nome, Gustavo. Na verdade, meu nome é Luiz Gustavo. Eu ainda usei meu nome um pouco mais comprido para poder fazer esse trabalho. Geralmente as pessoas me chamam de Gustavo mesmo. Como você está vendo, ó, W para cima, S para baixo, D para o lado, A para o outro lado. Aí eu coloquei o eixo de rotação para ele rodar no eixo Y, né? Como aqui mostra uma imagem 2D dessa impressão de que está desaparecendo, porque as linhas, né? Eu usei o Jellyline para poder fazer esse Gustavo. Elas não têm uma espessura, né? Então por isso que elas vão lá e desaparecem. Mas tá aí. Vamos botar meu nome em ponto cabeça. Então, apertando a tecla menos. Não, começar pela mais. Apertando a tecla mais, aumenta esse tamanho. Tecla menos, diminui, mas não diminui até o final, né? Ela não faz desaparecer. E diminui e aumenta o tamanho da palavra, né, do Gustavo pela metade. Eu ainda acrescentei até uma função a mais, que é apertando na tecla P, que aí ele fecha, né, ele dá um break. E vou explicar um pouquinho do programa agora, né, do código. Então começa lá, né, inicializando, chamando as bibliotecas, a glut, stdlib. Aí logo depois a gente tem algumas variáveis globais, aqui no caso tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 variáveis globais. No caso eu usei a scale justamente, né? O scale é só o nome, mas usei essa de escala, né? Para poder aumentar e diminuir o tamanho. Né? Eu usei essa angle, que é para poder mudar o ângulo da palavra e dar aquele efeito que ela está gerando. E o position X e o position Y, né, justamente para poder fazer o, a palavra ir para cima, ir para baixo, para o lado, para o outro. Né? Então, começando pela primeira função do meu programa, essa função é bem interessante porque eu tirei, né? Na verdade, eu copiei ela daquele programa, né? Quando a gente, na verdade, quando eu estava fazendo esse código, eu estudei bastante o próprio código que a Freegot aparece quando a gente inicializa qualquer projeto nela, né? Com aquele círculo, aquela esfera, aquela pirâmide, tudo girando, eu fui dando uma olhada, fui estudando e eu praticamente copiei a mesma coisa aqui no meu código para poder usar as teclas do teclado, né? Por isso que o nome da minha função é key, né, do keyboard. É,
E vamos começar aqui. Primeiro, nessa função ele usa um switch case, né? No caso P, no case P, é o que eu mostro quando ele dá o break, ele dá um exit zero, né? A tecla mais, para poder aumentar de tamanho, eu deixei para aumentar de tamanho infinito. Lá não dizia que tinha que parar conforme o tempo, né? Mas eu poderia ter colocado também. Da mesma forma que eu também fiz a tecla menos. E a tecla menos, eu coloquei um if, né? Essa que foi a minha sacada para poder parar e a palavrinha desaparecer. Coloquei um if se aquela variável scale global que eu tinha colocado for menor do que um, né? Menor não, se ela for maior do que um, na verdade, ela vai fazer o, o menos metade, né? Aí, no caso, né, sempre que ela tiver, quando ela tiver menor do que um, isso daqui não vai acontecer, certo? Deixa eu ver o que mais. Agora a gente vai no caso Q e E, né? Os dois têm a mesma lógica. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de explicar nada. É isso mesmo. Os dois têm a mesma lógica e o Q ele faz girar no sentido horário e o E no sentido anti-horário, né? E aí eu chamei, né, as variáveis, aquelas variáveis globais para cada letra, né, com o ângulo, né? Aí mudava o ângulo a cada vez que eu apertasse a letra Q, mudava o ângulo da letra que fazia com que ela girasse em torno do eixo Y, né? Eu vou dar um spoiler já, né? Mostrando aqui como é que eu fiz para girar no eixo Y. Opa, já tá aqui. Então tá aqui, ó. Tá nesse GL Rotate. Vou pela letra G mesmo. Ó, aí eu coloquei esses parâmetros, né? E colocando parâmetro 1 aqui, para poder girar no eixo Y. É basicamente isso. E aí, depois tem o case A, D, W e S, né, que serve para mudar na posição. Aqui no caso, usando o eixo X, quando aperta o A, ele faz menos 1 para o A. Então, a, a, a palavra mexe nesse sentido assim, né? Para a esquerda. Se for a letra D, ele adiciona 1 e vai, né, para a direita. Depois o W, né, o mesmo esquema, só que agora no eixo Y, né, o W faz ir para cima, o S faz ir para baixo. E é isso. Agora, a próxima função que a gente tem é a voz de desenho. A voz de desenho é um pouco mais complicado, porque ela tem várias funçõezinhas, né? Começando com essa GL Clear, como o próprio nome já diz, ela é limpa, né? No caso do que ela limpa o buffer, né? É, depois GL Matrix Mode, que é, ela inicializa a posição da matriz. E, na verdade, essa daqui, ela tá ligada, essas três juntas estão interligadas, né? Por isso que eu deixo elas separadas assim também. Porque a primeira é como se fosse uma... para inicializar mesmo a matriz, depois
tem esse aqui que reseta a matriz, e esse daqui define uma projeção ortográfica, né, que é o GluOrtho 2D, né, no caso, algo que é 3D sendo representado numa tela 2D, que é a tela do nosso computador, né? Ah, depois, para baixo, a gente tem essa. Vou começar falando um pouco do Translate, né? Que ela faz mover os objetos. É por isso que tem aquela variável posição x, posição y, né? Como os parâmetros. Ah, aí depois tem o GScale também, que é para escala, no caso. Essas duas aqui eu expliquei, né? Não preciso explicar de novo. Mas enfim, agora eu vou para as letras. Isso daqui a gente fez em sala de aula, né? No caso, o senhor mesmo já tinha ensinado. Né? E essas daqui são as posições, né? Dos pontos que aí usa para poder ligar depois. Acho que é isso. Vai até GUSTAVO. Ah, deixa eu ver aqui mais. Não estou esquecendo nada. Que importante. Bom, eu acho que não. Então vamos diretamente. A função main, a nossa função principal, a última de todas, então, ela chama todas as outras funções. Se você for reparar mesmo bem esse código que eu montei, ele está muito bem modulado, né? Tanto que o main ele está bem pequenininho comparado com o código inteiro. E basicamente o que eu fiz foi só chamar as funções, né? Foi só chamar as funções. O main mesmo foi só para isso. Eu não sei se eu preciso explicar muito sobre cada função, né? Essa daqui é a primeira glutinite, para poder inicializar, né, a biblioteca glut. É, aí depois tem esse daqui do modo de exibição, que a gente aprendeu também em sala, né? Que já é o código que estava mostrando. Depois o glutinite window size, né? Que faz inicializar o, o tamanho da janela, né, que é 800 de largura e 600 de altura. Glut Create Window, que é quando você coloca o título da janela, né, quando eu abri a minha janela, está aparecendo escrevendo o meu nome. É, depois tem o Glut Display Func, né, que define a função de desenho, por isso que o próprio parâmetro dessa função é justamente essa função toda desenha, né? Isso aqui. Que mais? Depois eles chamam também a Glut Keyboard Func, que é a que eu mostrei lá do Switchcase. Né? GL Clear Color, que é para poder fazer o fundo, a cor do fundo. E aí depois o main loop. É isso, basicamente. Então, Will, eu espero que agora tenha dado certo. Né? Não sei se você vai me dar ponto máximo, mas foi uma bobeira mesmo, né? Que eu perdi aquele ponto foi por causa que eu não tinha reparado que, que não tinha gravado o meu executável. Eu podia ter assistido o vídeo inteiro, mas não fiz isso porque eu tava com sono também. Mas é isso, Will. Espero que você tenha uma boa noite, um bom fim de semana.